Tá, então os parques urbanos, né? Princípio. Espaço de uso público dedicado ao lazer da massa urbana. Então são princípios, né, e conceitos bem básicos dentro aqui do que a gente entende, né, por parque urbano. Quando eles surgem, né, que final do século XX, né, ou melhor dizendo, perdão, no final do século XX, né, surgem outras formas dos parques como se conhecia até então, né? Como, por exemplo, aí parques temáticos, e como eu falei há pouco, né, aqui de Vilhena, o parque ecológico, né? São muito comuns hoje nas grandes cidades. Permite aí associar a conservação de áreas que abriguem recursos ambientais e proporcionam recreação e lazer à população. Então, é uma via de mão dupla. Além de você criar projetos de conservação de áreas verdes, ao mesmo tempo você proporciona áreas de lazer e recreação para a população a custo zero, né? Não se cobra entrada para essas áreas públicas. Então, o que se deve considerar nesse planejamento, né? Características físicas e biológicas, quem será o usuário dessas áreas, a viabilidade técnica e econômica, tá? Quem está trabalhando, por exemplo, quem quer trabalhar, né, com essa área de projetos urbanísticos aí para a criação de áreas verdes, deve sempre levar em conta o usuário. Quem vai utilizar isso? Que é muito comum acontecer no Brasil, por falta daquela consulta, né? Criação de parques e áreas que ficam desertos, abandonados, né? Porque as pessoas não costumam frequentar o lugar, né? E às vezes se torna perigoso, falta de segurança pública, enfim. Então isso também deve ser considerado até mais do que realmente as características físicas e biológicas do ambiente. Os parques urbanos, né? Eu estava falando sempre aqui, falando das áreas verdes, né? Parques urbanos, parques verdes, parques ecológicos e também aqui dentro dessa ideia de parques urbanos, né? Definir aí algumas etapas para o projeto, né? Também não tem segredo, isso aqui é trivial. Para qualquer projeto de qualquer área você vai fazer isso, definir o objetivo, delimitar a área e levantar dados, esse é sempre o primeiro passo. Tá? Então, alguns parâmetros físicos, naturais, geologia, geomorfologia, pedologia, índice de inclinação do terreno, tá? Sistema hídrico, são aqui, né, uso e ocupação do solo, que vai estar também dentro do zoneamento do plano diretor, né, uso e ocupação do solo existente, ficou separado aqui, sistema viário existente, impactos ambientais existentes, né, e aqui dados climáticos, está ligado à questão também ambiental. Então, claro, para eu escolher, né, uma criação de qualquer ambiente urbano, eu tenho que levar em consideração isso, né, a geologia, a geomorfologia do terreno, tipo de solo, inclinação, sistema hídrico, né, uso e ocupação existente, sistema viário, né, tem que haver proximidade do sistema viário, e os possíveis impactos ambientais que eu possa ter nessa área. Né? Isso aí também está relacionado à posse de dados climáticos. E as etapas dentro das etapas do projeto, né, parâmetros biológicos, fauna existente, vegetação que já está no local, né, legislação ambiental para aquele tipo de área. São muitas coisas que têm que ser levadas em conta na hora de se pensar e planejar algum ambiente urbano. No caso aqui a gente está citando parques, né? E lembrem-se que são parques residenciais, industriais, parques comerciais, parques tecnológicos, tá? Não é o parque em si, na ideia de área verde e ambiente para lazer. Não é só isso. Então, além dos parâmetros físicos, biológicos, né, legais, com legislações aí diversas, né, plano diretor, legislação de recursos hídricos, enfim, uso e ocupação do solo, né, e aqui os dados cadastrais da área de estudo, que é a parte também cartográfica, tá? E os parâmetros socioculturais. Perfil socioeconômico da população. Isso é importantíssimo, gente. Tá? Quem está ao entorno? Quem vai usar? Quem vai participar? Né? Qual o usuário daquele espaço? Muitas vezes são criadas áreas onde pessoas de baixa renda não costumam visitar, sendo que aquilo foi criado para atendê-las. Mas elas não veem aqueles espaços como pertencentes a si. Né? Então, é uma discussão que a gente vai fazer numa outra aula sobre a questão sociocultural na hora de se planejar, tá? Não vou entrar em detalhe também agora para não ficar muito cansativo. Então, os equipamentos de uso das comunidades existentes, que é que vai ter nesses locais, né? E o principal, né? Os anseios da comunidade, ouvir a comunidade,
antes de qualquer coisa, é o mais importante. O que é que a comunidade quer? O que é que ela pensa sobre aquele espaço? O que é que lhe atrai? O que é que lhe agrada? Porque é dinheiro público ou, né, dinheiro privado que vem com concessões públicas para ser colocado em prática. Histórico local, né, também falei há pouco, sempre falo nisso, que é importante conhecer o histórico local. Então, a associação aqui dos dados, definir o programa do parque, né, implantação, manutenção e monitoramento, reavaliação, que depois de um tempo você tem que ver se a utilização dele ainda atende ao que foi projetado no início, né? Objetivos iniciais vinculados à avaliação dos dados levantados, espacialização do programa, zoneamento do parque, utilizar os dados que você levantou, né? Plano de massa do parque. Vamos aqui para esse, fazer aqui um separado.